aventureiras ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da Trilogias Contratadas, da autora Lola Bellucci. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E prepare-se, porque a história de hoje é simplesmente maravilhosa. Porque aqui, em 614 páginas, vamos conhecer a história de Elisa e João Pedro. Em Contrato de Prazer, você pode ter certeza que você vai rir do início ao fim. Por mais que seja um livro longo, de 614 páginas, eu adoro quando a história é bem contada. Cara, eu confesso pra vocês que a leitura foi tão saborosa e quando chegou no final eu queria que a autora tivesse estendido um pouco mais, de tanto que eu gostei. Aqui então nós vamos conhecer Elisa, que é uma garota, assim, logo de cara, quando você começa a ler a história dela, o primeiro intuito é você sofrer. O primeiro intuito é você ficar com pena, é você querer trazer ela para debaixo das suas asas e falar, eu vou cuidar de você, garota. Pode ficar tranquila, vai ficar tudo bem. Mas a forma que é narrada, a forma que ela leva a vida, não tem como você não rir, gente. Então, tudo que parece ser pior do que é, você acaba rindo. Que eu ri demais com a forma que a Elisa leva a vida. A Elisa hoje já tem 22 anos. Ela veio da cidade de São Roque, uma cidade pequena do interior, porque lá a gente sabe que a vida que ela ia ter não era a que ela queria. Ela tinha muitos sonhos e com isso ela acabou pegando um pouco da sua economia e veio para São Paulo tentar uma nova vida. Só que, gente, a vida não é só de sonhos, a vida é feita de batalha, a vida é feita de oportunidades. E chegando em São Paulo, ela viu que não seria tão fácil assim. Porque o dinheiro que ela trouxe na bagagem, acreditando ser muito, não era nada, porque simplesmente ali pagar um aluguel já iria quase todo o seu salário. Ali nós vamos ver que ela não teve muita sorte em relação a empregos. Eu não sei se foi sorte, eu não sei se foi bom senso. Porque quando você começa a ver o porquê que é difícil ela encontrar emprego, você começa a rir também e diz, né? Pô, mas você também não facilita, né, garota? E ela tá nessa vida há 4 anos. Só que ela chegou no momento da vida desesperador. A Elisa, ela tá no momento endividada até o pescoço, ela tá desempregada e já está desesperada. Ela não conta para sua mãe, que é quem ela deixou em São Roque, porque a sua mãe acredita que ela está vivendo uma vida muito feliz, que ela está fazendo faculdade, que ela tem um trabalho muito bacana, porque é isso que ela sempre passou. Porque ela não quer que a sua mãe se decepcione com ela. Porque ela já está decepcionada com ela mesma. Mas mesmo assim ela continua lutando. Gente, a situação dela é terrível. Ela está num momento que a única coisa que ela tem é miojo, de vez em quando, ou leite com banana, porque é mais barato. Então ela faz uma faxina aqui, uma coisinha ali, consegue o dinheiro e ela compra esse tipo de alimento. São já 3 meses sem pagar aluguel. Só que as coisas começam a mudar a partir do momento que ela está conversando com a Joana, que é a sua única amiga. Confesso que eu achei estranho essa única amiga, porque essa amiga tem uma situação um pouco melhor do que ela. Essa amiga sabe de todas as suas dificuldades e, não sei, na minha opinião, essa amiga podia ajudar um pouquinho mais, entendeu? Não sei, talvez estou querendo demais isso, mas na minha opinião, já que era a minha melhor amiga, eu esperava um pouquinho mais. Numa brincadeira, ela acaba dizendo para a Elisa, por que a Elisa não se inscreve em um site para ser sugar daddy? Porque afinal de contas, gente, ela não consegue emprego em nada. Nada. Aí ela ainda brinca, né, que ela já tá velha para isso, que ela tem 22 anos, que ela não vai conseguir competir com as menininhas de 18. Mas, diante daquela brincadeira, ela decide criar um e-mail, criar um currículo, sendo assistente pessoal, para que assim ela possa enviar para sua amiga e elas possam rir sobre isso. O currículo é maravilhoso, gente. Esse momento eu chorei de rir, porque é hilário tudo que ela coloca nesse currículo. Como ela detalha esse currículo. E ela finaliza com um contrato de prazer. No que ela está digitando, o endereço do e-mail que é da amiga dela, que ela conhece de cor salteado, ela escuta passos. E como ela está roubando a internet do vizinho, e a internet do vizinho já é lenta, ela digita mais rápido, porque ela sabe que a hora que o vizinho entrar, ela tem que sair, porque se ele for usar a internet junto com ela,
a internet vai cair, ele pode desconfiar que tem alguém roubando. Então, nisso, ela termina rapidão e envia. Só que no que ela fez isso, ela acabou não incluindo ali uma letra no e-mail, e esse e-mail foi cair na caixa de entrada do e-mail pessoal de João Pedro Gouveia. Simplesmente, gente, ele é um homem de ali seus aproximadamente 30 anos, um homem maravilhoso, um homem que está no cargo de CEO da empresa da família há 6 meses, porque o seu pai, ele decidiu se aposentar mais cedo. Ele se preparou para isso, ele gosta de fazer isso, só que ele entrou de cabeça. Em 6 meses que ele está ali à frente da empresa, ele trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia praticamente. Ele não tem tempo nem para sair com mulheres. O seu melhor amigo ali, o Marcos, que também ele é o advogado, ele brinca muito referente a isso, eles tiram muito sarro referente a isso, porque o Marcos, ele ainda pode se dar o luxo de viver como um bad boy. Já o João, não. E quando o João encontra esse e-mail, que ele fica assim, eu nunca dou meu e-mail pessoal para ninguém, tanto que a caixa de e-mail dele sempre está zerada, nunca tem e-mail nenhum, ele se surpreende ao ler. Na primeira visão, assim, na cabeça dele vem, foi uma brincadeira do Marcos, porque eu disse que eu não tenho tempo nem de sair com mulher, ele falou para mim contratar uma acompanhante, e eu falei que não. Então foi brincadeira dele. Ele liga pro amigo, eles brincam referente a isso, e ele percebe que não foi o seu amigo que fez. Curioso para saber quem é, ele acaba pedindo para sua secretária marcar uma entrevista com essa moça. Porque, gente, como era um e-mail para sua amiga, ela colocou todos os seus dados. Idade, endereço, telefone, ela colocou tudo. Então, a Norma ligou para a Elisa para que ela pudesse fazer a entrevista de trabalho. Ela ficou tão eufórica que ela não perguntou para que era, ela simplesmente só marcou o endereço. E ela manda muito currículo para a vendedora. Quando ela chegou na frente daquele prédio, ela começou a ficar nervosa. E aí é outro momento que você chora de rir. Porque ela fala, como eu sou burra, eu anotei o lugar errado, gente. Isso aqui não pode ser verdade. Eu não me lembro de ter mandado o currículo para esse lugar. Mas também mando tanto currículo, né? E ela entra. Ali já começa a primeira situação chata, porque ela é julgada. Porque, gente, ela tá magra, ela tá pálida, ela tá com a roupa toda surrada, que é o que ela tem. A recepcionista tá mais bem vestida do que ela. E ela desdenha dela, ela rebaixa ela, até que ela consegue subir no bendito andar, e lá ela se depara com a Norma, que é uma senhora já quase 60 anos, que está na empresa há muitos anos, e a hora que olha para a Elisa, ela sente ali um carinho muito especial, percebendo que aquela menina pode estar com fome. Então ela prepara água, prepara suco, ela prepara bolachinhas, o qual a Elisa come com o maior prazer. Depois ela vai então para tal entrevista e se depara com o João. Gente, é novamente hilário o momento do encontro dos dois, porque o olhar penetrante dos dois é muito grande, o olhar penetrante deles é muito intenso, porque ele não esperava aquilo, uma menina surrada, que ao olhar ele vê que é uma menina que está passando por maus bocados, e ela não esperava um homem tão lindo, um homem tão elegante, com um olhar tão penetrante daquele. A entrevista começa, mas a confusão é muito grande pelo fato que a Elisa não sabe por que está ali, porque ela fica olhando e fala, isso não é entrevista para ser vendedora. Para que será que eles me querem? Mas eu não vou perguntar, eu não vou dizer que eu não sei para que me chamaram. Já o João olha ela e está vendo nela ali por que aquela garota estaria se oferecendo da maneira que ela se ofereceu. Porque, gente, ficou claro que ela queria quando ela digitou aquele e-mail. Porque as coisas lá deixam claro que ela poderia ser sim uma acompanhante, poderia ser sim uma garota de programa. E ele começa a fazer perguntas para tentar entender um pouco mais. E todas as respostas dela deixam claro que ela é sim uma garota de programa. Que sim, ela está disposta a qualquer coisa. E isso faz com que ele fique irritado. Porque quando ele vê aquela menina frágil, aquela menina tão miudinha, aquela menina linda, ele tem um senso de proteção. Enfim, as coisas vão desenrolando até que ele chega muito próximo dela e fala a última frase que tem naquele bendito contrato que faz ela entrar em desespero. Porque no que ele fala, eu quero realmente ter certeza que você não mente no seu currículo. Então, quando você fala, aí fala a frase que é hilária, ela regala os olhos e diz, a internet não caiu. Ele fica sem entender, ela entra em desespero e ela simplesmente foge, gente. Ela foge, deixando ele sem entender o que aconteceu. Ele conversa com o Marcos, explicando que parece que ela não é o que ele pensou.
E ele decide que vai deixar isso pra lá, mas ele não consegue tirar aqueles olhos da cabeça, ele não consegue tirar aquele corpo, ele não consegue tirar aquela timidez, ao mesmo tempo aquela maneira dela olhar como se ela estivesse realmente sabendo o que ela estava fazendo. E depois de 5 dias ele decide procurá-la. Ele vai atrás dela e ele acaba encontrando ela na cidade de Paraisópolis, né, na favela de Paraisópolis. E lá, gente, ele se depara com uma situação lamentável, que aí é outro momento que corta seu coração, porque essa menina está vivendo, nossa, numa dificuldade que dá dó, dá dó. Eu falo pra vocês, eu não chorei na história da Elisa, porque ela transforma tudo em alegria, porque senão eu teria chorado muito. E nesse momento, nesse encontro deles, quando ela abre a porta, ela tá sonolenta, ela acredita que tá sonhando, novamente ela fala demais, ele fica mais encantado ainda, com a sobrancelha erguida, porque ele não acredita que desde o momento que eles se conheceram, ela não consegue tirar ele da cabeça. Quando ela percebe que ela não está sonhando, que ela volta para a realidade, a vergonha estampada na cara dela, o desespero estampado na cara dela, até que ele entra e eles começam a conversar. A conversa não é nada sutil, a conversa não é nada tranquila, porque ela é arredia todo o tempo. Mas com muito custo, ele consegue compreender por que ela escreveu aquele e-mail, por que ele recebeu aquele e-mail, como também descobre um pouco mais da vida dela. Ele fica, assim, admirado com o local que ela vive, a situação que ela está vivendo. E no momento que ela abre e fecha a geladeira rapidamente para pegar água e ele percebe que ela não tem nada dentro, gente, ele fica com tanto ódio, com tanta raiva, que ele acaba pedindo ali comida para ela. Até no momento de pedir comida, é engraçado a maneira que ele pensa. Ele acaba oferecendo para ela, então, que ela seja tipo acompanhante dele. Ele vai pegar aquele contrato que ela mandou, é um contrato meio absurdo, e ele vai pagar para ela. Só que ele usa a palavra assim, você vai ser a minha PUTA, gente. E automaticamente ela se sente ofendida. Até que ele vai explicar para ela o que seria isso. Que não é assim que ele tá chamando ela de uma garota de programa, mas sim que ser uma PUTA de um homem é a mesma coisa que você se entregar de corpo e alma ali no momento da cama, do prazer, é você estar aberta a novas descobertas, tentar coisas diferentes. Então ele dá uma outra conotação sobre o que a maioria das pessoas pensam o que é ser uma PUTA. Como eu posso falar palavrão aqui? Então, ela fica muito confusa com aquilo, ela briga muito porque ela fala, como que eu não vou ser uma garota de programa se você vai me pagar para isso? Ele falou, não, eu vou te pagar pelo seu tempo, que eu quero você disponível 24 horas por dia. Ele acaba indo embora, dando prazo para ela pensar, e por mais que ela queira aceitar, ela é relutante. E no dia que está se finalizando o período que ela decide aceitar, algo inesperado acontece. Ela recebe uma visita do seu senhorio, no qual ela sabe que está com 3 meses de aluguel atrasado, ela sabe que ele está muito nervoso com ela, mas o que ele fala, as ofensas que ele faz ela simplesmente abrir um buraco e entrar dentro. Porque as acusações dele é algo muito pesado. E depois de ouvir tudo que ele falou, ela tem certeza que ela não pode aceitar a proposta de João Pedro. Quando ela pega as suas coisinhas e coloca fora daquela singela kitnet, porque ela foi expulsa, ela simplesmente não sabe o que fazer, ela não sabe para onde ir, mas de uma coisa ela tem certeza, ela não vai ficar com o João Pedro, de jeito nenhum. Só que ela não imagina que João Pedro está seguindo os passos dela, ele está de olho nela. E nesse momento ele acaba chegando e vendo a cena, ela pro lado de fora com as coisas todas jogadas praticamente. Ali ele já tem um discurso pronto, que é chegar, pegar ela, jogar nas costas, falar, você é minha e vamos morar junto, e acabou. Só que assim que ele chega, que ela olha para ele, a reação dela, o que ela faz com que ele perca totalmente a noção do que ele está fazendo. Ele a abraça, ele sente ali que ele precisa protegê-la e ele a convence então de ir com ele. Num primeiro momento só conversar e depois ele consegue levar ela para casa dele. Lembrando que ele nunca levou a mulher para ficar na casa dele, ele nunca quis algo desse tipo. Mas com a Elisa ele sente a necessidade de estar perto dela. Esses dias sem ela foram um inferno para ele.
Porque como ele trabalha muito, ele é focado no trabalho, e agora que a Elisa apareceu na vida dele, ele não consegue mais trabalhar, ele decide, gente, eu preciso dessa mulher a todo custo. Vai ter um momento no qual o olhar dela descobrir na casa dele, porque a casa dele é uma mansão, gente, ele é milionário. O jeito que ela reage é muito bacana. O momento que ela vai ler o contrato para saber se assina ou não é outro mais hilário ainda, porque isso mostra a simplicidade dela, isso mostra que ela realmente, por mais que ela tá ferrada, ela não tem nenhum interesse de tirar proveito dele, que ela não quer dinheiro nenhum, ainda mais o montante que ele está disposto a oferecer. A única coisa complicada é que ali está no contrato tem a cláusula que diz que somente ele pode desistir do contrato. Ela não. Ela fica meio assim, mas acaba assinando. O momento deles, gente, são muito quentes, porque a partir do momento que ela vai morar na casa dele, a partir do momento que eles se entregam a primeira vez, é maravilhoso. Ela era virgem, ele tira a virgindade dela assim com uma maestria, ele mostra pra ela um mundo de prazer maravilhoso. Então ela tá assim num conto de fadas. E é muito divertido ver os dois juntos. Todo tempo tem sexo? Tem, gente. Todo momento tem sexo. E não é assim um sexo bobinho, não. É algo quente. É algo avassalador. E por mais que tenha muito isso nesse livro, não é cansativo. Você fica aguardando o momento dos dois se agarrar. Pelo menos eu ficava louca pro João Pedro chegar em casa logo. Ai, gente, verdade. Eu acho que eu ficava mais ansiosa pra ele chegar do que ela. Mas enfim, né? Vamos voltar ao que interessa. Então eles estavam vivendo um momento muito legal, um momento muito gostoso. Porque além de tudo, eles tinham ali uma amizade, eles tinham uma cumplicidade. Só que em um determinado momento, ele acaba chamando ela pra ir num jantar. Não, jantar de negócios. Ela se arruma, ela tá linda, porque ele deu um banho de loja nela, ele levou ela pro spa. Enfim, ela tá um mulherão. E agora já passou algumas semanas, então ela já tá comendo melhor, então ela já tá um pouco mais corada, ela já tá com um corpo mais assim, com um pouco mais de carne, vamos dizer assim. Então ela tá linda, ela tá maravilhosa. E a hora que ela chega no restaurante, com aquele vestido comportado, mas meio revelador ao mesmo tempo, ele se arrepende amargamente. Porque não somente os homens que estão na mesa com ele, mas os homens do restaurante todo, acabam acompanhando ela com os olhos conforme ela vai entrando. E tem no meio daqueles homens que está ali com ele, o Bruno, que é um homem que eles são amigos de infância, no qual as famílias se conhecem, no qual eles fazem negócios juntos, mas a competição ali é muito grande entre eles. Fica claro que o Bruno deseja a Elisa. Fica claro que ele dá em cima dela descaradamente. E isso faz com que o sangue do João Pedro ferva. No momento que ela levanta para ir no banheiro, ele vai atrás. E aí ele se torna um babaca, ele se torna um idiota. Nesse momento eu tive raiva dele. Porque ele acabou agindo de uma forma, falando algumas coisas para ela, enfim. Retornando à mesa, deixando bem claro o que tinha acontecido naquele banheiro. Pro Bruno ter certeza de que ela já tem dono. E quando ela voltou à mesa, quando ela percebeu isso, ela ficou muito magoada. Tudo bem que ele disse que não tem como ele se apegar, que entre eles só será sexo, depois desses 3 meses pode ser que renove, pode ser que acabe tudo. Mas a forma que ele tratou ela, a forma que ele agiu com ela, foi a mesma forma que ele disse que jamais ia fazer, que jamais ia tratá-la como uma vulgar. E foi o que ele fez. Então ela decidiu naquela noite que sim, ela estava no contrato, que ela ia manter esse contrato até o final, mas que ele teria apenas o corpo dela, nada mais, que ela ia se reservar. E a partir daquele dia, a vida do João transforma-se no inferno. Porque ele não tem mais o sorriso dela, ele não tem mais a alegria dela, ele não tem mais momentos de conversa, porque ela se afasta. Ela está esperando ele toda noite? Está. Ele pode chegar a hora que for. Ela está disposta para ele, porque afinal de contas também a bichinha sabe o que é bom, né, gente? Então ela não vai fugir dessa parte, é óbvio. E tem os momentos intensos, como se nada tivesse acontecido. Mas a partir do momento que a transa finaliza, eles não têm mais aquele momento de conversa. Ela simplesmente vai no banheiro, toma um banho mais longo da sua vida, para que assim ele canse de esperar e ele vá dormir no seu quarto. Porque eles dormem em quartos separados. Ela não o chama mais de João, ela o chama de João Pedro, fazendo com que ele se irrite, fazendo com que ele odeie o próprio nome, porque ele quer voltar a ser o João para ela. Passa-se semanas dessa forma e ele vê que aquilo está deixando ele louco. Então ele tenta conversar com ela, ele tenta se aproximar, mas ela é irredutível. Com muito custo,
com muito custo, ele consegue acalmar ela um pouco. Porque ele começa a perceber o que ela está sentindo. Porque no fundo, gente, ele consegue ler ela tão bem, ela é tão transparente, que ela não precisa dizer nada, ele sabe o que ela está pensando. Vão se desenrolando as coisas, então o livro tem muito disso, é a visão dele, a visão dela da mesma situação. Ele, toda vez que eles estão conversando, que ela fala sobre a situação da pobreza dela, ele fica com muito ódio. Então ele fala para ela criar uma lista no qual eles vão fazer tudo o que ela sempre desejou e não conseguiu. Ela leva na brincadeira, mas ele cumpre, ele começa a fazer tudo que está naquela lista e ele começa a tratar ela diferente. Ele começa a se aproximar mais dela, ele começa a dizer o quanto sentiu falta dela. Vai ter um momento que ela vai ter um embate com a arquiteta, que no primeiro momento tratou ela como uma qualquer, e ali naquela noite, num outro restaurante que ele estava levando ela para jantar, então ela decidiu dar o troco naquela mulher que chegou toda para cima do João Pedro e ela não gostou, e ali ela mostrou quem é que manda. No que ela contou pro João Pedro o motivo do sorriso dela quando ela retornou do banheiro, porque ele quis saber. Primeiro ela entra, agora você entra. E depois você sai com essa cara, o que aconteceu? E ela conta, gente, ele gargalha tão gostoso que ela vê que pode ser que ele está sentindo alguma coisa por ela. Acontece muita coisa divertida, eles viajam juntos, ele diminui muito a rotina de trabalho dele, porque ele quer dar muita atenção para ela. Esse Bruno vai aprontar, porque ele tá muito interessado na Elisa, sim, então ele vai aprontar uma situação para que o João perca a cabeça, mas ele não perde, porque ele confia na mulher que ele tá, porque ele já consegue ver a Elisa de forma diferente. Gente, essa resenha vai ficar enorme, mas pelo amor de Deus, assista, porque ela é muito boa mesmo. Quando chega um certo dia, ele decide que ele quer essa mulher para a vida dele, sim. Que então ele não vai mais se apegar ao contrato. E aí tem uma festa no qual é aniversário de casamento dos pais dele e ele decide levá-la. Ele está muito orgulhoso de ter ela do lado dele, ele está muito orgulhoso de apresentar ela como a sua mulher, que ele começa a chamar ela de mulher. Mas lá tudo desanda, porque lá Marcos, que é o seu melhor amigo e advogado, ele não aceita essa relação, porque na mente dele, a Elisa, ela está se aproveitando. A Elisa, desde o começo, tinha um plano para poder tirar dinheiro do João Pedro. E ela simplesmente desistiu de tirar dinheiro dele, porque agora ela sabe que pode ter muito mais se casando com ele, e é isso que ela deseja. E por conta disso, ele acaba meio que revelando como é que o João a conheceu. Ele deu a entender que a Elisa era uma garota de programa. Cara, daí em diante o negócio fica tenso. Daí em diante o negócio pega fogo nessa festa. E aí fica mais complicada a relação dos dois, porque ele entra em desespero ao perceber que a Elisa sumiu. Ele entra em desespero sem saber aonde a Elisa está. Então, daí pra frente, é um pouco mais tenso, é um pouco onde teu coração acelera, porque você fica com medo da separação, você fica com medo dela realmente acreditar que tudo aquilo ali não dá pra levar a sério, que aquilo ali é tudo sexo mesmo. Então, acontece tanta coisa que o seu coração fica disparado e você torce para que eles conversem. Mas a forma que termina é muito linda. A forma que termina é assim, realmente é algo que, ai gente, a gente queria pra nossa vida. Um homem daquele, as falas dele, sabe, quando ele conversa com ela, quando ele abre o coração, é muito lindo, lindo, lindo. E a forma que termina é maravilhoso. Lembrando que ela mentiu pra mãe dela, né, e ela vai ter que enfrentar a mãe dela em algum momento. Então eu vou deixar vocês com esse livro. Eu queria alongar mais, gente, mas eu não posso. Eu não posso alongar mais. Esse é aquele tipo de livro que eu queria contar em detalhes, fazer vários vídeos contando ele inteiro. Mas eu não posso porque a autora é nacional, né? E se eu fizer isso, ela me processa. Mas enfim. Então eu vou deixar vocês com esse primeiro livro, que é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza disso. Lembrando que o segundo já saiu, eu vou começar a ler. E o segundo vai contar a história do Marcos, babaca, né? Porque ele foi um babaca do início ao fim em relação a Elisa. E o terceiro, pelo que eu vi, não saiu, mas eu quero muito ler. Eu acredito que será do Bruno, porque o Bruno, como foi outro babaca nessa história toda, eu acredito que ele vai precisar ter uma história dele para ele se redimir, para ele sofrer, para ele se apaixonar de verdade, para ele deixar de ser cretino. Então eu deixo vocês com esse primeiro livro e agradeço muito a companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!